Vou falar agora sobre movimento progressivo e movimento retrógrado, tá? É um tema que não é muito difícil, porém ele traz muita confusão, principalmente porque geralmente ele é confrontado junto com os termos movimento acelerado e retardado, que eu não vou falar agora, certo? Então, como acabam ficando 4 termos que têm assim, uma certa semelhança tanto na estrutura das palavras quanto, de certo modo, nas definições, então causa confusão, mas de qualquer maneira, se a gente se atentar bem, vai conseguir discernir com facilidade o que é um e o que é o outro, né? Progressivo e retrógrado são antagônicos, né? Têm significados opostos. E o que é que vem a ser o movimento progressivo? Tem a ver com a trajetória, né? O sentido positivo da trajetória adotado, porque quando você define uma trajetória em relação ao referencial, você define também um sentido positivo para ela, né? Geralmente define também uma origem dos espaços. Daí o corpo ele vai se movimentar na trajetória, né? Dado o sentido positivo escolhido para aquela trajetória, aí a gente vai ter um movimento progressivo, né? Se o corpo se deslocar a favor da trajetória. O que é se deslocar a favor da trajetória? É se deslocar no sentido em que foi adotado, que era o sentido positivo. Porque toda trajetória tem 2 sentidos possíveis, né? Isso não tem como ter dúvida. 2 sentidos possíveis para a gente adotar. Dado que foi adotado um sentido positivo e, consequentemente, o outro negativo, né? Se o corpo se desloca no sentido adotado para a trajetória, ou seja, no positivo, ele expressa um movimento progressivo. E, pelo contrário, ele vai estar ali no movimento retrógrado. Então, tá aí para você ver como é simples, né? Se o corpo se desloca em sentido contrário ao da trajetória, ao que se adotou para a trajetória, ele executa movimento retrógrado. Se ele se desloca no mesmo sentido da trajetória, ele executa movimento progressivo. Agora é importante entender que quando ele está em movimento progressivo, os espaços aos quais ele está chegando são cada vez maiores, né? Tanto o próprio número quanto o módulo do número, a intensidade dele. Quer dizer, você encontra valores que se distanciam cada vez mais da origem dos espaços e que expressam de fato números maiores, né? Porque a origem é o marco zero, é o ponto em que o espaço é zero. Da origem para um sentido você tem valores positivos, da origem para o outro sentido você tem valores negativos, como uma reta numérica da matemática. A reta numérica é assim. Ela tem o zero, positivo para um lado, para um sentido, negativo para o outro. E os números vão crescendo. Cada vez que você se afasta do zero, você encontra números maiores. Por um lado, números maiores e positivos, por outro lado, números maiores e negativos. E é exatamente o que acontece com uma trajetória. Uma trajetória com a origem dos espaços e na qual foi adotado um sentido positivo, né? Porque, na verdade, praticamente todo problema de cinemática a gente é obrigado a adotar um sentido. Muitas vezes o problema já faz isso pela gente e economiza tempo. E até a gente nem se habitua a esse trabalho. Acaba negligenciando. Porque eu não digo que seja de todo ruim. Porque cinemática é um assunto inicial da física, é um assunto de começo. Não se pode exigir muito, né? E em problemas complicados, muitas vezes também é difícil definir, às vezes definir, porque como é uma coisa que você que está resolvendo vai decidir, né? É meio que arbitrário, não é exatamente arbitrário, mas você tem um poder de decisão. Então, você pode decidir por uma trajetória e um sentido que não se adeque muito ao problema e acabe complicando as coisas. E pode fazer o contrário. De repente, encontrar a melhor decisão e simplificar o problema, né? Então, é importante entender isso aí. Quando a gente se desloca a favor da trajetória, além do movimento ser dito progressivo, os espaços que a gente chega são cada vez maiores. Por exemplo, vamos supor que você está antes da origem dos espaços, só que no sentido negativo. Aí você estava a menos 80 metros. Só que você está caminhando no sentido positivo. Se você está caminhando no sentido positivo da trajetória, ou seja, executa movimento progressivo, você tem que encontrar espaços cada vez maiores. Quem é maior que menos 80? Me dê um número maior que menos 80. Menos 70, por exemplo. É maior. Ele é mais próximo da origem do que menos 80. Né? E maior que menos 70? Menos 60, menos 55, menos 42...
Se você percorre a trajetória e encontra esses valores de espaço, então você executa movimento progressivo. Porém, os espaços em que você, naquele momento, está se chegando, são valores negativos. Então, tem que ter cuidado com isso. Executar movimento progressivo não significa que os espaços onde você vai estar em determinado instante são positivos. Significa que você está caminhando para espaços cada vez maiores até chegar na origem, né? Ou você já pode ter partido da origem. Você partiu da origem, de repente está a 10 metros, 20 metros, S igual a 30, S igual a 40, S igual a 50. O fato é que você, estando antes da origem, na origem ou depois da origem, você vai encontrar, com o passar do tempo, valores cada vez maiores de espaço. Isso é executar um movimento progressivo, certo? Isso é executar um movimento progressivo. E, evidentemente, o contrário é um movimento retrógrado. Então, se você se caminha no sentido contrário ao da trajetória e, consequentemente, encontra valores cada vez menores, então é porque você está executando um movimento retrógrado. Então, você está no espaço 72 metros. Aí você caminha para o 50, para o 20, para o 10, menos 15, menos 70. Perceba que os espaços que você vai se chegando são cada vez menores. Você executa movimento retrógrado. Uma outra consequência disso tudo aí que a gente está vendo é o sinal da velocidade. Porque, como a gente bem sabe, velocidade é variação de espaço por variação de tempo. A variação de tempo nunca é negativa, porque sempre o tempo caminha para mais e não para menos, né? Então, quando tu faz o final menos o inicial, tu encontra sempre valores positivos. Veja bem, velocidade é um quociente, né? É um quociente e velocidade é a variação de espaço, né? Velocidade é a variação de espaço pela variação do tempo, é um quociente. A velocidade é a taxa de variação do espaço pelo tempo, não é verdade? Então, a velocidade, ela pode ter sinal positivo e pode ter sinal negativo. Apesar de o negativo a gente não ter muita familiaridade e às vezes não entender o que ele expressa. E é isso que eu quero trabalhar aqui agora, né? Que é o outro significado, mais uma informação que a gente vai extrair disso tudo, né? Então, o que que acontece? Você está se deslocando ali na sua trajetória, né? Tem aí uma trajetóriazinha com marco zero, que é a origem dos espaços. Um ponto de referência é 2 metros, um ponto de referência menos 2, indicando tudo aquilo que eu já tinha falado. Mas onde eu quero chegar é justamente nesse quociente aí, que diz que velocidade é ΔS por ΔT, né? Onde ΔS é variação de espaço, né? E ΔT é variação de tempo. É importante lembrar que variação de espaço é espaço final menos o espaço inicial. Ou seja, o espaço de onde tu chegou menos o espaço de onde tu estava, dividido pelo tempo que tu levou para fazer aquilo ali, né? Esse tempo ele é positivo. Então, se esse quociente vai ter algum sinal, o sinal depende exclusivamente do numerador, que é o ΔS. Aí a pergunta que vem é, o ΔS, ele pode ser positivo e pode ser negativo também? Pode. Por quê? Quando tu caminha para espaços cada vez maiores, quando tu fizer o final menos o inicial, tu vai encontrar uma variação positiva. É evidente, olha, por exemplo, você está no 12, vai para o 30. Final menos inicial é 30 menos 12. Quanto é? 18. É positivo? É. Faça isso com quaisquer dois pares de números. Pegue o final, subtrai o inicial. Se o final for maior. Quando é que o final é maior? Quando tu executa movimento progressivo. Ou seja, sempre que o movimento é progressivo, tu caminha para espaços cada vez maiores, a variação de espaço vai dar sempre positiva e o quociente ΔS e ΔT, que é a velocidade, vai dar sempre positiva. Portanto, a gente acabou de entender o que? Quando a velocidade tem sinal positivo, a gente entende já que o movimento é do tipo progressivo. Infere que ele é progressivo e que ele se dá a favor da trajetória. O corpo caminha para espaços cada vez maiores. Já o contrário, como é que seria o contrário? Você caminha para espaços cada vez maiores em um movimento... para espaços cada vez menores em um movimento retrógrado, né? Então, vamos supor aqui dois pares de espaço quaisquer. Você estava no 50 e foi para o 10. É ou não é retrógrado? Foi de um maior para um menor. Você está caminhando de um ponto na região positiva e se aproximando da origem dos espaços. Movimento retrógrado. Quando tu fizer final menos inicial, vai dar um valor negativo. Isso já é óbvio. Ora, quem é final é 10. Quem é inicial? 50. 10 menos 50
menos 40. O quociente vai dar negativo e o sinal da velocidade vai ser negativo. Portanto, a velocidade ela pode sim ter o sinal negativo. E o que isso expressa? Expressa que o corpo se desloca em um sentido contrário ao da trajetória, só isso, né? Então não é tão complicado, apesar de que quando a gente vai pôr isso nos exercícios, pode de repente trazer algumas dúvidas a mais, né? E até alguma dificuldade de aceitar. Eu digo que seja mesmo uma aceitação de que a velocidade pode ter um sinal negativo. E tem um significado. Na verdade, muitas grandezas físicas, né, elas podem ser precedidas por sinal negativo. E eu garanto, sempre vai haver um significado para aquele sinal. Sempre vai haver. Se for possível, nem toda grandeza pode ser precedida, mas se for, aquilo tem um sinal, tem um significado, certo? Então eu vou ficar por aqui.